reunidos aqui para celebrarmos a memória de São Pio X. Nós sabemos que este Papa foi muito importante na história da Igreja. Um Papa muito carismático, muito conhecido. Da mesma forma que nós amamos João Paulo II, que João Paulo II, quando ele levantava a bengala dele, os jovens aplaudiam e gritavam. E todo mundo via que o Papa João Paulo II era alguém muito carismático, que dava um abraço em alguém, falava uma palavra, se Deus é brasileiro, eu sou carioca, e todo mundo ficava muito feliz, muito contente. Da mesma forma foi São Pio X. São Pio X, ele era muito simples, dizia que ele era muito pobre, ele queria as menores coisas. Mesmo morando no Vaticano, mesmo tendo todas as regalias de um Papa, ele buscava viver a pobreza. E ele buscava viver a pobreza porque ele nunca esqueceu das suas origens. Nós acabamos de ouvir que ele nasceu na província de Trèves. Ele nasceu na província de Trèves, e essa província era uma província muito pobre. Riese, que é a cidade onde ele nasceu, era uma aldeia, e ele sempre foi muito carente, e com a ajuda dos pais ele conseguiu entrar no seminário, conseguiu se ordenar padre, e foi padre de uma aldeia, foi padre de um lugar muito pobre, mas sempre foi muito obediente. Era obediente quando foi vigário ao seu pároco. Depois, quando ele foi pároco, ele era muito obediente ao seu bispo. Depois, como bispo, ele era muito obediente ao Papa. E assim, pela obediência que ele teve, ele chegou então ao papado. Foi bispo de Roma. E o bispo de Roma, nós sabemos que é o sucessor de Pedro. Por que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro? O bispo de Roma é o sucessor de Pedro porque nós acreditamos que quem fundou a diocese de Roma foi Pedro. E Pedro morreu em Roma, ali onde está o Vaticano, que aquilo ali era um grande cemitério. Então, ali era chamado o lugar da deusa Vaticana, porque a deusa Vaticana era a deusa da morte. Então, por isso que o Vaticano tomou este nome. E por isso que nós acreditamos que sobre o altar do Papa está o túmulo de Pedro. Então, todos os bispos que se chegavam ao trono, ali, a diocese de Roma, se torna o Papa. Se tornava e se torna o Papa, aquele que é o sucessor de Pedro. E nós acabamos de ouvir aqui um diálogo que existiu entre Jesus Cristo e São Pedro. Jesus Cristo começou a perguntar para São Pedro: São Pedro, você me ama? Mas no original é como se Jesus perguntasse assim: São Pedro, você me ama com amor total? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo, mas com amor de amigo. E Jesus voltou a perguntar pela segunda vez: Pedro, você me ama com amor de Deus? E ele falava: sim, Senhor, eu te amo com amor de amigo. E pela terceira vez, Jesus Cristo então viu que ele precisava se rebaixar a pergunta. E Jesus Cristo perguntou: Pedro, tu me amas com amor de amigo? E ele falou: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Porque Deus sabe que na nossa pobreza nós não conseguimos amá-lo da mesma forma que Ele nos ama. Mas com esse amor que nós temos, com esse amor que nós temos com os nossos defeitos, nós podemos servir a Deus. É isso que esse Evangelho quer nos mostrar. E por isso, Jesus Cristo falava para Pedro: apacenta as minhas ovelhas.
O Papa, então, tem como função especial apacentar as ovelhas do mundo inteiro. Ele é o nosso pastor universal. O Papa é aquele que tem como função reunir o colégio dos bispos, que hoje são chamados de bispos, mas que na Bíblia são chamados de apóstolos. O Papa, que é o líder, o chefe dos apóstolos, ele tem essa função de unir a igreja e de apacentar o povo de Deus. E São Pio X, ele chegou ao papado. Foi o Papa de número 257, do 157º Papa da nossa igreja. E ele fez algo muito especial. Nós sabemos que quando nós brincamos com as crianças, quando nós tratamos bem as crianças, os adultos, os idosos, eles têm um carinho todo especial por nós. Porque nós sabemos que o futuro do nosso mundo são as crianças. E São Pio X tinha um carinho todo especial para com as crianças. Na época que ele subiu ao papado, as crianças não podiam comungar, somente os adultos comungavam. Mas quando ele chegou ao papado, ele permitiu que as crianças, quando tivessem entendimento para participar da Eucaristia, soubessem que ali não é mais pão, que ali não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo, as crianças poderiam receber a primeira comunhão. O Papa então agradou o mundo inteiro quando ele fez isso. Porque quando você agrada uma criança, você agrada a todos. Jesus Cristo fala isso para nós: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se vocês quiserem entrar no céu, vocês têm que ser como elas. E São Pio X levou essa frase muito firme e adiante. Também São Pio X, na época dele, sobre a questão eucarística, os doentes que estavam em casa, nos hospitais, eles tinham que fazer o jejum eucarístico. O jejum que nós temos que fazer 1 hora antes de participarmos da comunhão, nós não podemos mais nos alimentar. Mas nós temos que fazer esse jejum como preparação para receber a Eucaristia. E como que os doentes nos hospitais ou os doentes na sua casa poderiam fazer esse jejum se precisasse tomar o seu remédio, se precisasse se alimentar? Então São Pio X falou: não, para os doentes não precisa do jejum eucarístico. Alimentou a igreja e sempre incentivou os fiéis a participar da comunhão diária, a ir na missa todos os dias que puderem. Por isso ele foi conhecido como o Papa da Eucaristia. Olha a imagem dele. São Pio X está com a batina branca, que é a batina do Papa, com a capa vermelha, que é a capa do Papa, o solidel branco, que é o solidel que o Papa usa, e com a Eucaristia nas mãos. Está ali com Jesus na Eucaristia, para mostrar para nós a importância que nós devemos dar. Jesus Eucarístico, no pão e no vinho, é o centro da nossa igreja. É aquilo que nós temos de mais precioso, é o nosso tesouro, é a Eucaristia. E São Pio X então mostrou e deixou isso como exemplo para nós. Esta comunidade, de maneira especial, o padre falou isso lá no dia do nosso padroeiro, no dia do Senhor Bom Jesus. Bom Jesus estava preso e foi injustiçado, mas continuou amando a Deus. Então, a nossa comunidade, o Senhor Bom Jesus, tem como função dentro dessa diocese mostrar para todos que, mesmo injustiçados, nós permanecemos seguindo a vontade de Deus. Esta comunidade aqui também tem uma função. Ela precisa manifestar para todos o amor à Eucaristia. Porque o padroeiro desta capela é conhecido como o Papa da Eucaristia. Então aqui
deve-se ter adoração ao Santíssimo. Aqui as pessoas devem ter um contato com Jesus na Eucaristia. Nós devemos valorizar a Eucaristia dentro desta capela. Aqui deve ser um lugar onde as pessoas, ao entrar, sintam que aqui é um ambiente eucarístico. É um lugar eucarístico, porque o nosso padroeiro, ele é o Papa da Eucaristia. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, pedir a Deus para que aumente em nós a cada dia este amor pela Eucaristia, a exemplo de São Pilvestre. Que nós possamos colocar como o maior tesouro da nossa vida a Jesus e a Jesus Eucarístico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.